a professora Lília Schwartz, historiadora, antropóloga, ela agora da Academia Brasileira de Letras também, ela fala sobre, sem citar propriamente o estudo, ela indica um estudo da USP, que é um estudo maravilhoso, chamado DNA do Brasil, que é o primeiro grande mapeamento de código genético da população brasileira. E esse mapeamento chega a várias conclusões, mas aí ela pega esse negócio e ela transforma num post, e o que o post diz é o seguinte: olha, a história do Brasil é a história da miscigenação do Brasil, no fato de que somos pessoas misturadas, racialmente misturadas. A história da miscigenação no Brasil é uma história de estupro. A ideia aqui é uma ideia que está nesse estudo da USP. O que esse estudo da USP, quando você faz um mapeamento de uma quantidade imensa de brasileiros, o que você vê? Você vê que o nosso mapeamento genético que a gente herda de homens é branco europeu. O mapeamento genético, os genes que vêm das mulheres é onde tem a predominância de genes africanos e indígenas. E o que isso está dizendo? Como é que a turma vê isso? Você faz isso, você percebe isso pelo acompanhamento do cromossoma Y, porque o cromossoma Y, que só homens naturalmente têm, só pode ter vindo de um homem. Então, se você pega aquilo que a gente chama de haplogrupo, eu não quero ser chato com essas explicações não, mas se você pega o haplogrupo do cromossoma Y, que é o haplogrupo masculino, você vai meio que mapeando quem são... o pai do pai, né? O pai, o avô, o bisavô, o trisavô, o tetravô e tal, que é aquela coisa da linha masculina direta. Sim. E pelo DNA mitocondrial, pelo mDNA, a mitocôndria está fora do núcleo da célula, né? Biologia, 7º ano, tal, eu não sei mais se é 7º, 6º, 8º ano, não me perco hoje em dia, embora tenha filhos em idade escolar, mas aquela coisa, tudo que está dentro do corpo da célula veio da mãe. O núcleo onde está o DNA, metade é do pai, metade da mãe, mas o resto da célula é porque o espermatozoide só tem código genético, né? Uhum. O corpo da célula, da primeira célula, quando a gente quando existe a fecundação, vem do óvulo, que é da mãe. Então, a mitocôndria está do lado de fora. Então, esse DNA mitocondrial só vem da mãe. É um pedaço do código genético que nos permite ver quem é a mãe da mãe da mãe da mãe, quer dizer, avó, bisavó, trisavó, tetravó, pentavó, etc. Ou seja, dava para rastrear quem eram os pais e quem eram as mães. Exatamente. Tá. E aí, quando a gente olha para o brasileiro típico, e todo brasileiro que já estava aqui antes de meados do século XIX, cuja família já estava aqui antes de meados do século XIX, é mestiço, a gente é uma mistura, você vê nitidamente que os pais são europeus e as mães são indígenas ou africanas. E a conclusão que as pessoas que assinam esse estudo da USP tiram é exatamente aquela conclusão que a Lília Schwartz repercute no post no Instagram dela, que é a seguinte: olha, a gente está falando aqui de relações de força, entendeu? Esses eram homens brancos poderosos, as mulheres africanas eram escravizadas, as mulheres indígenas eram presas, então a gente está falando de uma série de estupros em série. A conclusão imediata é que a população brasileira é fruto, o que a gente chama de mestiçagem no Brasil em essência, fruto de uma imensidão de estupros. Somos um povo criado na base da violência. O que eu acho que é problemático nesse estudo da USP e que me faz discordar profundamente da Lília? Veja, eu quero deixar uma coisa clara aqui antes de tudo. Eu respeito imensamente a Lília, eu gosto muito de muitos livros dela, mas a gente tem uma discordância fundamental aí, e eu acho que ela não está levando em consideração um monte de coisas que eu acho que ela devia levar. As pessoas que assinam um estudo da USP, eles não são cientistas sociais. Eles estão fazendo uma leitura
simplista de ciência social e acoplando isso àquilo que eles conhecem, que é que é genética. Entendeu? Que é outro tipo de ciência. Agora, a Lília não, a Lília é antropóloga, a Lília conhece muito da literatura. E, veja, quando a gente pega século XVII e XVIII, gente, 2/3 dos brancos brasileiros não eram donos de escravos. 2/3 dos brancos brasileiros não eram donos de escravos. O 1/3 que era, a franca maioria tinha no máximo 5 escravos. Entendeu? O número de pessoas que eram donas de não sei quantas centenas, dezenas e centenas de pessoas escravizadas, era um grupo muito pequeno. Então, não é isso, não é apenas a relação senhor de escravo, escravizado, que leva à formação do povo brasileiro. Quando você vai para século XVI e XVII, cara, aqui no Sudeste, boa parte das minhas famílias são aqui do Sudeste. Eu tenho algumas famílias nordestinas, principalmente Bahia e Alagoas, mas o grosso da minha família é do Sudeste. Eu conheço razoavelmente bem a história do Sudeste no século XVI e XVII. Já escrevi livro também sobre isso. E, cara, a relação entre os portugueses e os indígenas no Sudeste, no século XVI e XVII, é bem complexa. Primeiro porque, quando você vai para a cultura tupi, por exemplo, que era a cultura dominante, a maneira como os tupis pensavam essa coisa da relação sexual e do casamento está diretamente ligada à aliança. Chegava uma visita, o chefe botava a filha dele à disposição da visita. E aquilo era percebido para a filha dele, pela filha dele, pela mulher dele, às vezes ele botava a própria mulher como à disposição da visita. E aquilo era uma honra. Eu vou passar a noite com a nossa visita. Aquilo é percebido como uma honra. Tem um livrinho que eu li na faculdade do Roberto da Mata, que é um livrinho de introdução à antropologia que todo mundo devia ler, que se chama Relativizando. A primeira coisa que você aprende a respeito de ciência social, e, gente, pelo amor de Deus, eu sou jornalista, não sou cientista social, mas a primeira coisa que você aprende a respeito de ciência social é o seguinte: quando você vai olhar para outra cultura, ou quando você vai olhar para outro tempo, você precisa relativizar. Os seus valores não são os mesmos valores de uma outra cultura. A sua compreensão das coisas não é a mesma compreensão de outro tempo. A minha bisavó casou com 12 anos de idade, por parte de mãe. Tem uma descrição que a gente passa de... isso é a avó da minha mãe. Tem uma descrição que ficou na história da família, que ela foi para o altar com uma boneca na mão. Entendeu? Mas, até o século XIX, em muitas famílias europeias e muitas famílias brasileiras, depois que você teve a menarca, depois que você teve a menstruação, você já pode casar, e os casamentos eram arranjados, inclusive na elite. Entende? A gente hoje não piscaria em olhar para aquela relação como um estupro. Não, hoje, inclusive, é crime. Exatamente. Aquilo a gente não pisca, isso é um estupro. Agora, você não pode chegar no século XIX, em 1848, 1849, e falar que uma menina de 12 anos casada está sendo estuprada. Não, peraí, os pais estão de acordo, é assim que funciona. Embora, Pedro, eu acho importante deixar claro também que ninguém está dizendo aqui que não houve essa quantidade de violências. Houve escravidão. Assim, veja, o problema... Poderia ter 5 escravos e violentar 5, assim. Então, ninguém está dizendo que isso não aconteceu, mas... É claro que sim, mas o problema é o seguinte: tem uma hora que você tem que olhar para a história e ver a história pelo que ela é. Sim. Você pega, por exemplo, uma turma que a galera de esquerda gosta de ver hoje como grandes vilões, os bandeirantes. Tá certo? Que Bandeirantes, na verdade, é a turma pobre do Rio e de São Paulo, tá? Essencialmente. Não é uma história só paulistana, embora na virada do século XIX teve um processo, para o XX teve um processo contrário, que São Paulo começou a tratar como heróis
entendeu? Os grandes pioneiros, os bandeirantes, tal, que é um troço tão desfocado da realidade quanto é... Os bandeirantes eram um bando de maltrapilho, pobre, ferrado. Você vai ver, tem muito estudo dos testamentos que eles deixavam, entendeu? Eu deixo para meus filhos uma cadeira, um prato de lata e 2 colheres, entendeu? E essa era a herança. Esses eram os poderosos bandeirantes. Era um bando de maltrapilho com pouca roupa, entendeu? Que andava com roupa rasgada de pé descalço no mato. Falavam tupi, essa era a língua franca dos bandeirantes. Falavam tupi, comiam peixe com farofa, entendeu? Eles eram muito mais indígenas do que eles eram europeus. Agora, se percebiam como brancos, se percebiam como católicos e viviam em briga com os jesuítas. E sendo caboclos, falando tupi, comendo farofa com peixe, que é comida tupi, talvez isso não seja óbvio, iam para o mato caçar indígena. Uhum. Entendeu? Eles eram indígenas e eles caçavam indígenas. E para algumas pessoas é muito difícil conseguir lidar com o fato de que a coisa é simultaneamente verdade. Eles eram indígenas e eles caçavam indígenas. Eles eram caboclos, né? O problema é que o pai é branco, a mãe é indígena, nasce caboclo. Aí caboclo casa com indígena. Tem um outro filho caboclo. Durante muito tempo, cara, 7% do meu DNA é tupi. Isso por causa de mapeamento genético. Eu não sei quem foi a mulher indígena que está ali no passado da minha história particular. Agora, se 7% do meu DNA, se essa mistura aconteceu principalmente nos séculos 16 e 17, e a gente está aqui no século 21, e tem um monte de gente preta e gente branca no século 18 e 19, mas não tem nenhum indígena, quer dizer que tem uma quantidade imensa de mulheres indígenas lá no passado remoto para eu ter chegado com esse volume de DNA indígena. E o ponto que eu estou tentando fazer, em essência, é o seguinte: houve violência, sim. O Brasil do século XVII, o Brasil do século XVIII, o Brasil do século XIX era um lugar muito violento. O mundo era muito violento, entendeu? E tem uma hora que, sim, muitos desses relacionamentos, desses filhos mulatos e caboclos, são frutos de estupros. Mas a gente não tem como poder afirmar que a maioria, que menos da metade, que a metade é tipo... Esse número não tem nenhum tipo de previsão. Você vai, por exemplo, para o Tijuco, para o Arraial do Tijuco, que, em Minas Gerais, no século XVIII, que é um outro lugar sobre o qual eu escrevi muito, escrevi livros sobre isso também. Você vai para o Arraial do Tijuco, em Minas Gerais, no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, cara, mais de metade das casas no Arraial do Tijuco pertenciam a mulheres pretas, que tinham herdado dos maridos, namorados, ou seja lá como você queira chamá-los, brancos. Entendeu? Era uma gente... Não tinha mulher branca no Brasil. Até o final do século XVIII, só quando Minas já estava fazendo dinheiro para cacete, que começam lentamente a vir mulheres brancas no Brasil. Mulher branca no Brasil é um fenômeno que começa mesmo no século XIX com a nova onda de imigração europeia. Antes era só homem, quer dizer, você sequer tinha oportunidade de ter. O que acontece? O Arraial do Tijuca é a cidade que hoje nós chamamos de Diamantina, tá? É a cidade de Chica da Silva. Às vezes as pessoas tratam Chica da Silva como se ela fosse uma exceção. Ela era a regra. No Tijuco, na zona do Diamante, em Minas, não tinha mulher branca. Os caras chegavam lá, essas mulheres eram inicialmente escravizadas, mulheres que pertenciam a eles? Sim. Agora, eram escravizadas, eram vítimas de uma situação que é obviamente uma situação de violência, mas simultaneamente também tem amor naquela relação. E os caras morrem e deixam suas heranças todas para essas mulheres, que se tornam mulheres localmente poderosíssimas. E isso, é claro que é uma coisa de uma determinada região. O problema é que cada micro-região tem a sua história, tem a sua relação.
nós não somos... Quando você se vira e fala uma coisa dessas, uma coisa com uma força dessas, a nação brasileira é o produto de um estupro, eu acho que você perde a grande sacada, a sacada bonita do Darcy Ribeiro, que é a percepção de o quanto de força cultural, entendeu? E força genética também nos traz o fato de sermos mestiços, porque, gente, ser mestiço quer dizer que a gente é um bicho mais resistente geneticamente. Eu acho muito complicado esse tipo de postura, não só da Lília, mas de outras pessoas, de muitos intelectuais, estudiosos, jornalistas, que vão para as redes sociais e acham que aquele é um espaço suficiente para tratar de questões muito complexas, como essa. O post dela simplifica de uma forma muito ruim um assunto que tem muitas camadas e por isso tanta gente reclamando, principalmente, claro, as pessoas pardas aqui do Brasil. Pelo menos eu acompanhei ali um pouco a reação das pessoas e não é uma reação muito boa. Eu acho que, não estou falando só da Lili especificamente, mas às vezes eu acho que as pessoas têm muita vaidade para correr para as redes sociais e postar coisas sem o devido aprofundamento. É uma coisa que eu vigio muito no meu comportamento. Às vezes eu tenho vontade de trazer algum assunto, postar e falar assim, gente, não tenho tempo, não é o espaço ideal para fazer isso. E eu acho que tem isso que você bem apontou. Você traz números de uma pesquisa e não analisa socialmente como isso aconteceu. Você também já falou, assim, o Brasil durante muito tempo, o que a gente recebeu de gente de fora eram homens. Basicamente eram homens que vinham para cá. Então colocar todas essas relações e o que o Brasil é hoje na conta da violência sexual, eu acho que é um custo e um fardo muito grande para as pessoas que se veem nesse caldeirão agora, se veem inclusive com essa flecha apontada para a cabeça. O Wilson, não li o artigo dele no meio, mas ele chegou a postar algumas coisas nas redes sociais e ele fala, dá a impressão que alguns sobrenomes são frutos do amor, né? Ele faz a provocação, né? Os Schwartz são fruto do amor, exatamente. Os Silva, os Souza... Os sobrenomes europeus são fruto do amor e os sobrenomes portugueses ali, né? O Silva, o Souza, são frutos da violência. E eu acho ruim para ela, como antropóloga, acabar sendo tão descuidada, vou usar essa palavra, tão descuidada para tratar de um assunto que tem um peso muito grande hoje nas nossas relações sociais, né? A gente está discutindo não há muito tempo a questão racial no Brasil, tratando todos os problemas de racismo. Existe uma discussão, inclusive, entre pardos e negros, a coisa do colorismo. É um assunto muito delicado para essas pessoas, acaba trazendo muitos embates entre pardos e negros, então eu acho um descuidado muito grande dela como uma antropóloga, uma pessoa experiente na sua área, uma mulher que, enfim, está ocupando uma cadeira na BL hoje em dia, não ter esse cuidado, principalmente porque é um assunto importante. É um assunto importante a gente olhar para o passado, entender o que aconteceu, não deixar de apontar os problemas. Acho que você está certa, né? Não é olhar para trás e achar que não aconteceu. Sim, teve muita violência, mas o Pedro mesmo aponta, o mundo era muito violento, né? Mas a gente acaba fazendo muito isso, né? Julgando o passado com as lentes do presente. Não acho que seja o melhor caminho. Eu acho que a pior questão é essa coisa de colocar uma pecha sobre as pessoas que estão aqui hoje, de olha, você foi fruto de uma violência. Eu acho que foi isso que pegou mais para as pessoas mesmo, né? Eu acho que sim. Você acompanhou essa discussão, Débora? Acompanhei bastante, e a coisa me bate de duas formas. Uma, tem essa questão meio pessoal, né? Eu tenho essa cor, morando aqui em São Paulo, que eu parei de pegar sol, mas, por exemplo, no lado da minha mãe, meu avô é preto e minha avó é branca, né? Então eu sou o contrário da pesquisa, né? Da estação da pesquisa, e na minha família todo mundo meio
misturado ali, como tipicamente brasileiro e tipicamente nordestino, né? E o pessoal do interior de Pernambuco, do sertão, então tem indígena, tem português, tem, enfim, de tudo. E às vezes a gente nem consegue rastrear lá atrás porque essa miscigenação aconteceu há tanto tempo que os relacionamentos começaram a se dar entre pessoas já muito miscigenadas, né? Então, quando eu vi isso, eu fiquei, gente, de onde que isso vem, né? E a outra coisa que não deixa de passar na minha cabeça como uma pessoa que gosta de discutir política pública é que parte dessa forma de discutir esses assuntos acaba atrapalhando muitas coisas que são caras ou deveriam ser muito caras para os movimentos e para a inclusão de pessoas negras, pretas, pardas e bicaboclas, enfim. Que é, por exemplo, quando a gente vai discutir cotas, que existe uma literatura, inclusive Michael França trabalha muito isso, né, que é pesquisador do INSPER. Funciona bem para graduação, mas tem uma discussão sobre concurso público, pós-graduação, que tem menos vagas. A gente poderia estar discutindo outras formas, bônus na nota, de incluir a população nesses... Mas fica impossível, porque estão tentando separar as pessoas entre algum tipo de opressor e algum tipo de oprimido, eternamente estanques no mundo, por causa de coisas que aconteceram há muitos anos, e houve muita violência, sem dúvida, mas a gente fica impossibilitado de discutir soluções, porque... fica uma briga, né? Fica de um lado... e existe muito negacionismo nisso, né? Como se foi tudo lindo, nosso passado é heróico, é bonito, então a gente não precisa fazer nada. E também fica do outro lado, em que nada é bom bastante, todo mundo é fruto de estupro, e fica essa coisa impossível de ser debatida e impossível de avançar, porque a gente passa a se relacionar como categoria e não com aquele indivíduo que está ali na nossa frente, ou com aqueles indivíduos que, enfim, né, tiveram sua origem... tiveram suas oportunidades tolhidas por causa da origem e a gente quer resolver isso, mas fica impossibilitado porque o debate fica travado nessas categorias. Pelo menos a minha visão, quando eu fui ver a discussão em cima da discussão, foi meio essa. Não, acho importante você trazer a tua questão pessoal, o Pedro já tinha falado dele, porque acaba pegando na maioria das pessoas, porque só você olhar um pouquinho para o seu passado para entender que você está dentro dessa discussão que a Lília acabou provocando. A minha avó é filha de negro e de indígena. Casou com um homem que tem uma ascendência russa. Então eu fico olhando, aqui, você olha para aquilo e fala, gente, eu tô dentro dessa conta que a Lília está apontando. Claro. E é ruim mesmo, é ruim porque falta discutir todas essas questões sociais que não estão sendo discutidas e que seriam super importantes para a gente entender a raiz do que somos. Eu tenho isso, eu sei por documentação, eu tenho, certamente, é mais do que isso. Eu nunca fiz, eu vou fazer essa... Eu tenho por documentação aí, meu pai é genealogista, amador, e ele é tarado por essa coisa de família e tudo mais. Eu sei que eu tenho duas avós negras, pelo lado do Dória. Uma no final do século XVIII e uma em meados do século XIX. E elas... eram escravizadas dos meus avós. Elas eram mulheres que pertenciam aos meus avós. Então, é um pouco aquela coisa, eu sou descendente de senhores de escravo, sou. E sou simultaneamente descendente de mulheres escravizadas. Em ambos os casos, estou aqui, meu sobrenome é Dória. O fato de meu sobrenome ser Dória quer dizer que essas mulheres pertenciam a esses caras e esses caras foram lá e levaram esses bebês para a igreja e batizaram eles com o nome deles. Esses meninos não foram, essas meninas não foram criados como pessoas escravizadas, foram criadas dentro da Casa Grande. Eu não tenho a história. Eu não sei como é que foi essa infância. Eu não sei se foram criados como empregados, se foram criados como senhores. Eu não sei como é que era a relação de amor dessas mães. Elas tinham contato com essas crianças, elas davam carinho, davam afeto a essas crianças, eram afastadas, elas eram tratadas como quase senhoras dentro da Casa Grande, como às vezes acontecia, ou às vezes como senhoras de fato, porque um dos caras era padre, né? Um desses senhores de ainda por cima. Então, a Débora está rindo também, né? Mas você vai... O problema cada história de vida dessas
É uma história. Algumas tiveram violência, outras tiveram afeto. Algumas eram puro tesão, às vezes era raiva, às vezes era amor. E as coisas se misturam, e as coisas se misturam muito. E, de novo, cada caso é um caso. E o fato é, o que nós somos, o que quer dizer ser brasileiro, é essencialmente pertencer a esse mundo em que, a não ser que você seja filho de 4 costados de uma família que tenha chegado no final do século XIX, início do século XX da Europa, cara, você é mestiço. Você tem tupi, você tem G, você tem angolano, você tem nigeriano, entendeu? Ou você vai ser bantu, ou você vai ser iorubá, ou talvez os dois. Eu sou mais iorubá do que bantu, por conta de ter mais nordeste do que sudeste, na minha ascendência negra e tal. O ponto é, a gente é isso, meu Deus do céu. A gente é isso, a gente precisa, e isso é uma coisa que me impressiona muito no discurso de esquerda hoje em dia, que é o seguinte, antigamente, e eu estou falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás, o problema, quem tinha problema com relativização era a direita que ficava achando que tudo quanto é valor moral e valor ético era absoluto, e que o valor de uma cultura tinha que valer para todas as culturas, porque eu tenho valores superiores. A esquerda entendia o método das ciências humanas, entendia que você precisava relativizar valores, que cada tempo é um tempo, cada época é uma época, o jeito, os valores, a cultura. Hoje em dia, essa coisa dessa rejeição da relativização, que não é de relativismo, é relativização necessária para você fazer antropologia, para você fazer sociologia. A esquerda agora quer trabalhar com valores morais absolutos, com valores éticos absolutos. Isso é essencialmente uma traição à humanidade, sabe? O mundo não é assim. Opa, eu queria adicionar uma outra coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, Pedro e Marilis, que é uma luta tão grande, e em grande medida da esquerda, isso eu acho que é inegável, para fazer com que as pessoas se assumam como pretas e pardas e mestiças e né, não finjam que são brancas, enfim. Se você pegar os dados do IBGE, né, de autodeclaração, porque a gente tem um país que é muito, a raça ela é vista de forma colorista e autodeclarada, né, você fala o que você é. E os números, né, tanto de pretos e pardos, foi aumentando com o tempo, porque as pessoas começaram a se reconhecer e começaram a entender que não é um problema se dizer uma pessoa parda, uma pessoa preta, e tem toda a questão do cabelo, né? Meu cabelo não é assim, não é assim, isso aqui é tudo muito produto, muita química, muita coisa. Meu cabelo é muito cacheado. Quando eu era criança não tinha produto direito. Era uma luta absurda e o movimento negro e parte da sociedade se moveu nessa direção e a gente tem mais coisas, tem mulher fazendo transição, saindo da progressiva. Isso tudo é muito bonito, sabe? Eu queria ver mais isso e menos sinta vergonha de quem você é e da sua origem, porque foi tudo fruto de violência. Pelo menos a sensação que me bateu foi essa e eu acho muito triste. Eu não tenho, acho que outra palavra. É muito triste. Inclusive... Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.